Olá, caros alunos. Vamos fazer mais uma questão de História, que caiu no concurso público para professor de História em 2021 pela banca Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos fatores que impulsionou as invasões bárbaras no território do Império Romano. A gente sabe que isso aí é uma questão sobre a época dos primeiros tempos da era cristã. A gente sabe que naquele período, o Império Romano, que era o que vigorava no Ocidente, ele teve como uma das principais causas da sua queda as invasões bárbaras, que foram protagonizadas pelos povos germânicos. Esses germânicos, eles habitavam a região a leste das fronteiras do Império. Ao lado da decadência, da economia escravista, e teve também uma desestruturação militar em Roma, nós tivemos então as invasões bárbaras, que foram apontadas por muitos historiadores como um dos principais processos que levaram ao fim do maior império da antiguidade, em 476 d.C. Para quem não sabe, bárbaros eles tinham essa denominação, que tem origem grega, porque os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Aos ouvidos dos gregos, esses povos balbuciavam algo como barbar, o que deu origem à palavra bárbaro. Mas só para a gente gravar, bárbaro é aquele cara estrangeiro, aquele que não segue a norma nacional. Então, porque a gente tem ali o Império Romano, que a gente sabe que era um império organizado, que tinha uma organização política muito grande. Já os bárbaros, eles eram povos que tinham ali uma tendência mais nômade, viviam do pastoreio, e eles tinham uma fama de serem, por exemplo, violentos. Eles eram organizados em clãs e desconheciam uma instituição estatal como a romana. Suas leis eram baseadas na tradição, eram transmitidas oralmente e não de forma escrita. Então eles não eram tão organizados. Eles se dedicavam ao pastoreio, à agricultura, eram povos guerreiros. Então eles tiveram uma fama de serem violentos e cruéis. A partir do século I, os romanos eles começaram a ter contato com essas tribos que habitavam essas regiões fronteiriças. Então, por causa desse contato, os bárbaros germânicos eles passaram a receber terras e se tornaram colonos, conseguindo ainda ser incorporados ao exército, chegando muitos deles a ocuparem cargos militares e administrativos no Estado romano, nos séculos finais do Império. Existe ali uma certa ligação entre os bárbaros, dito esse apelido, entre os bárbaros e os cristãos, que estavam ligados ao Império Romano. Mas, a partir do século IV, as invasões dos povos bárbaros do Império Romano foram mais intensas. Por quê? Qual é o motivo principal? O principal motivo foi a pressão que essas tribos vinham recebendo do Oriente, com os avanços dos hunos para o Ocidente, saqueando, devastando as tribos que encontravam pelo caminho. Então, os hunos eles fizeram com que os germanos adentrassem as fronteiras romanas, agindo também com violência contra os civilizados. Civilizados, gente, de novo, a gente está aqui tendo uma visão, vamos dizer assim, parcial da coisa, quando a gente fala em civilizado, mas é isso. Então, quer dizer, os romanos eles tinham uma certa organização política e os bárbaros, eles tendo essa pressão aí dos hunos, eles acabaram também adentrando esse território romano. E nessa época, é interessante a gente lembrar que a população já, inclusive, havia abandonado as cidades, já tinham ido para o campo em busca de proteção. Então, isso aí fez com que acabasse tendo uma desintegração da conformação urbana que já existia no Império Romano. Os bárbaros, então, eles constituíram inúmeros reinos no território antes controlado pelos romanos, iniciando também um processo de configuração política que vai caracterizar a sociedade medieval. Os bárbaros, nesse período aí, nessa primeira era cristã, a partir da queda do Império Romano, eles vão praticamente dominar toda a região e vão consolidar um certo domínio sobre aquele local. A questão aí que vai perguntar os fatores que vai impulsionar as invasões bárbaras é exatamente a letra B, a pressão dos hunos, que eram povos nômades da Ásia, que investiram seus ataques sobre os povos bárbaros, que por sua vez invadiram o Império Romano, ou seja, um pressionou o outro e o outro pressionou o próximo, Então vai ser uma pressão sobre pressão, é isso que vai acontecer. Então, eu espero que tenha sido claro, até a próxima aula.